Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e esse vídeo é um pedido do Célio Alves, tá? É um vídeo de derivadas de segunda ordem. E eu vou aproveitar para mandar um beijo pro chorão do Moisés. O Moisés tá falando, tá achando ruim porque eu mandei um beijo pro Peter, né? Peter Avelar, isso mesmo. E aí ele falou, manda um beijo para mim também. Então, um super beijo, Moisés. Obrigado por estar sempre comigo, tá? Mas esse vídeo não é do Moisés, é do... esqueci? Célio Alves. Ele me pediu, o vídeo fala o seguinte, dada a função f de x e y, ou seja, uma função de duas variáveis, x e y, que é igual a 7 vezes x elevado a 50 vezes seno de 9y. Então, calcule três coisas, pedir a questão. Letra A, qual o valor da derivada segunda em relação a x? Letra B, qual o valor da derivada de segunda ordem em relação a y? E na letra C, qual é o valor numérico dessas derivadas para o ponto x igual a 1 e y igual a π sobre 2. Então, vamos lá. É super fácil. Esqueci seu nome de novo, perdão. Sério, não vou esquecer mais. Vamos lá, sério. Super fácil fazer essa. Bom, fazer as derivadas de segunda ordem, eu tenho que ir para a primeira ordem para depois chegar na segunda ordem. Então, primeiro vou calcular as derivadas de primeira ordem e depois, a partir dela, eu derivo de novo e eu chego na de segunda ordem. Você já sabe disso. Toda vez que eu vou derivar em relação a x, eu tenho que entender que o que está com relação a y é uma constante. E essa constante, ela acaba ficando multiplicada. Por exemplo, se eu faço a derivada assim de 2 vezes o seno de x, a derivada de 2 vezes o seno de x vai ser 2 vezes o cosseno de x. Ou seja, aquele 2 se mantém. Então, quando eu pensar que eu estou derivando em relação a x, o y é uma constante. Então, ele vai se manter, caso esteja multiplicando. E vice-versa. Quando eu derivar em relação a y, o x vai se manter, caso esteja multiplicando, que é esse caso, porque eu tenho só multiplicação nessa função. Então, vamos lá. Primeiro, derivadas parciais de primeira ordem em relação a x. Ou seja, vou calcular aqui o fx. Então, eu tenho que entender o seguinte, ó, minha função tem duas partes. Até vou tirar essa bolinha daqui. A primeira é 7 vezes x elevado a 50 e a segunda é seno de 9y. Então, esse seno de 9y, para mim, é uma constante, porque eu estou derivando nesse momento em relação a x. Então, eu vou derivar 7x elevado a 50 e vou repetir o seno de 9y, porque está escrito y, tá? Então, ele é uma constante nesse caso que eu estou derivando em relação a x. Então, derivada de 7 vezes x elevado a 50. Sério, regra prática. Passa o expoente para frente, multiplicando, e tira uma unidade desse expoente. Então, o 7 vai passar para frente do 50, vai ficar 7 vezes 50, no caso 350, e o x diminui uma unidade, x elevado a 49. Então, vai ficar 350 x elevado a 49, certo? Vezes, então mantém, como eu disse, a constante, ou seja, vezes seno de 9y. Ok? Entendido? Bom, vamos fazer agora a derivada segunda. fxx. Então, mesma coisa, isso aqui não vai sumir e aqui eu vou passar o 49 para frente do 350, multiplicando, e vou tirar 1 no 49. Então, vai ficar 350 vezes 49, vou fazer aqui no cantinho. Então, 350 vezes 49, 900, 9 5, 45, vão 4. 9 vezes 3, 27, com 4, 31. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Então, 0, 5, 1, 7, 1. 17.150. E o x vai ficar elevado a quem? 48. Por quê? Passo o expoente para frente multiplicando, diminui uma unidade do expoente. Vezes seno de 9y. Certo? Mesma coisa que eu falei anteriormente. Mantém o seno de 9y porque ele é uma constante. Então, aqui, Célio, está a sua letra A, que é a derivada de segunda ordem
com relação a x. Vamos fazer agora com relação a y, da mesma forma. Agora, o que é constante para mim é o que está relacionado com x, ou seja, 7 vezes x elevado a 50 é constante. Então, vamos lá. Então, a derivada de primeira ordem, agora em relação a y. Lembrando que a gente mantém a constante, ou seja, já vou repetir, 7 elevado a 50 vezes. Qual que é o valor do seno, da derivada de seno de 9y? Então, primeiro, derivada do seno é o cosseno. Sempre a gente repete exatamente o que está lá dentro. Então, se está escrito seno de 9y, vai ser cosseno de 9y. Então, cosseno de 9y. Só que tem um porém. Toda vez que eu tenho só, tipo, seno de x, a derivada é cosseno de x, ln de x, né, a derivada tem a ver com o x, enfim, um exponencial, um logaritmo, uma trigonométrica, quando ela tem só x, eu simplesmente uso a tabela, né, a resposta da derivada tabelada. Agora, quando eu tenho mais do que só x, que é o caso, que eu tenho um 9 aqui, né, multiplicando, 9y, a gente usa a regra da cadeia, que é o quê? Eu vou multiplicar aqui agora vezes a derivada dessa parte dentro do cosseno. Ou seja, vezes a derivada de 9y. A derivada de 9y vai ser 9, certo? Isso é fácil, né? Consegue perceber. É como se fosse 9y elevado a 1. Esse 1 passa na frente multiplicando, fica 1 vezes 9 vezes y elevado a 0. Y elevado a 0 é igual a 1, então fica 9 vezes 1, que é 9. Bom, nesse caso aqui, só vou passar o 9 vezes 7 aqui pra frente, tá? Pra ficar melhor, pra não correr o risco de... Tem gente que faz isso agora, 9 vezes 9 é 81. Não é pra multiplicar isso dentro da parte de trigonometria, tá? Então, vou multiplicar aqui, ó, 9 vezes 7, só vou repetir aqui. Então, 9 vezes 7, 63, x elevado a 50, vezes cosseno de 9y, certo? Vamos agora para a derivada segunda. Então, novamente, derivada segunda, agora em relação a y. Essa parte do x é constante, como está multiplicando, vou repetir. Então, 63x elevado a 50. Vezes. Agora, vou a derivada de cosseno de 9y. Regra da tabelinha para o cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui vai ser menos seno de 9y. Sempre repete exatamente o que está lá dentro. E, como fizemos na derivada primeira em relação a y, vou fazer aqui agora vezes a derivada daqui de dentro, regra da cadeia. Derivada de 9y, novamente, 9. Então, para a gente arrumar o sério FYY, mesma coisa, eu vou fazer esse 9 vezes o 63 e ainda vou colocar o menos aqui, tá? Então, 63 vezes 9, 3 vezes 9, 27, com 2, 6 vezes 9, 54, com 2, 56. Então, vai ser menos 567, x elevado a 50, vezes seno de 9y. Então, essa aqui, ô Célio, é a resposta da sua letra B, derivada de segunda ordem. E agora, a sua letra C, ela quer o valor numérico disso, para o x valendo 1 e o y valendo π sobre 2. Então, vamos lá. Vou fazer no lado de cá. Bom, substituindo, a ideia agora é simplesmente substituir o x por 1 e o y por π sobre 2. Então, vamos lá. Aqui, vindo da letra A, né, o nosso f de x vai ficar 17.150 vezes 1 elevado a 48 vezes seno, vou colocar aqui embaixo, vezes seno de 9 vezes π sobre 2. Então, isso vai ficar 1 elevado a 48 é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. 1 vezes 17.150, 17.150.
isso ainda vezes seno de 9π sobre 2. Bom, 9π sobre 2, o π sobre 2 é 90 graus, né? O ciclo trigonométrico vai até 2π, π sobre 2 é 90 graus. Bom, ele vai, se eu for multiplicar o 9 vezes 90 graus, vai passar o meu ciclo trigonométrico. Toda vez que passa, eu tenho que pensar onde vai parar. Então, por exemplo, se eu andar 450 graus, quer dizer que eu dei uma volta, ainda fiz mais 90 graus, 540, dei uma volta e parei um pouquinho mais na frente. Interessa isso, onde eu parei. Então, vamos pensar, 9 vezes o π sobre 2. Π sobre 2 é 90. O ciclo trigonométrico vai de 90 em 90, são 4 quadrantes. Então, 9 vezes isso. 1, 2, 3, 4, dei uma volta. 5, 6, 7, 8, dei uma outra volta. E parei novamente no 90. Então, esse seno de 9 vezes π sobre 2 é a mesma coisa que seno de π sobre 2, que é 90 graus. Seno de 90 graus. 90 graus está no eixo vertical. O seno representa justamente esse eixo vertical. Então, toda vez que o ângulo está em cima do eixo que eu estou questionando, o seno dele ou vai ser 1, no caso do 90, ou menos 1, no caso do 270, que seria na parte negativa. Então, seno de 90 graus vai ser 1. Se fosse, por exemplo, o seno de 0 grau ou de 180, que está na horizontal, aí já seria 0. Seno de 90, então, 1. Então, eu vou ter aqui fx vai ser 1750 vezes 1, o que dá, então, resposta final, 1700. Tô falando errado esse número aqui, gente, perdão. 17.150. Então, Célio, a derivada de segunda ordem aplicada ao ponto 1 e π sobre 2, com relação a x, é 17.150 a resposta. Vamos fazer a mesma coisa agora com este aqui. Então, agora com relação a y, fy, também substituindo o mesmo ponto, 1 e π sobre 2, vamos ter menos 567 vezes 1 elevado a 50, que é o x, vezes o seno, vai ficar muito apertado aqui, põe embaixo, de 9, mesma coisa, ó, vezes π sobre 2. Então, novamente, 9 vezes π sobre 2, como eu comentei, vai dar 2 voltas e ainda parar no próximo π sobre 2, ou seja, 90 graus, é seno de 90. Seno de 90, acabei de falar aqui em cima, que é 1. Então, para nós aqui, vamos ter menos 567 vezes 1 elevado a 50 vezes 1. 1 elevado a 50 é 1, vezes 1, né? Aqui, esse número vezes 1 vai dar esse número, ou seja, menos 567. Então, Célio, segunda resposta é essa, menos 567. Então, tá aí sua questão de derivadas parciais de segunda ordem. Espero demais que você tenha gostado e espero que você compartilhe com o pessoal da sua faculdade. Se não é inscrito, já sabe, tá perdendo tempo, já devia ter se inscrito antes. Combinado? Super beijo. Boa noite.